Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Todos acharam? Amém? Vamos ler hoje dos versículos 7 a 10. Só lembrando o contexto, Jonas está aqui no meio daquela tempestade e a gente terminou no último culto no versículo 6, com o capitão chamando Jonas que estava dormindo no meio da tempestade. E aí a gente tem então essa cena que acontece já no convés do navio no versículo 7, que diz o seguinte: a palavra do Senhor para nós. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos digam, quem é o culpado por esse mal que nos acontece? Qual é a sua ocupação? De onde vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois os homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Senhor, eu venho te pedir que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós nessa noite. Que a gente possa aprender mais com o Teu Filho Jesus a sermos parecidos com Ele. Que a gente possa também aprofundar hoje sobre a profundeza do nosso pecado, a profundeza da nossa fuga, para que a gente possa assim entender a necessidade que nós temos desse resgate. No nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, quem é você? Se alguém te perguntar quem é você, como você responderia? Bem, tem momentos na nossa vida que a gente entra numa espécie de crise de identidade, em que a pergunta quem sou eu, ou responder a pergunta quem sou eu, não é tão fácil. Dietrich Bonhoeffer é um teólogo do qual eu gosto muito, um teólogo alemão que foi preso na época do nazismo por motivos de não ser nazista, por ser um teólogo mais antinazista e tal, e aí então ele chegou a ser preso. E ele tem uma história bastante interessante. Ele foi preso, e ali na prisão ele tinha dias bons e tinha dias ruins. E ali naquela solidão, o povo conhecendo a sua história, a sua coragem, mas também mas ele mesmo conhecendo o próprio coração, as covardias, ele entrou numa espécie de crise. E ele escreveu ali um poema muito belo para expressar essa crise que ele tinha dentro dele, de não saber quem ele era de fato. Ele diz: quem sou eu? Este ou aquele? Sou este hoje e amanhã um outro? Se sou porventura tudo ao mesmo tempo perante as pessoas um hipócrita e um covarde miserável diante de mim mesmo? Ou será que aquilo que ainda em mim perdura seja como um exército em derradeira fuga diante da vitória já ganha? Ele está aqui refletindo sobre a identidade dele. Um homem que não sabe quem ele é, que não sabe os propósitos da vida dele, que não sabe por que Deus deixou ele ir parar naquela situação, que ele estava ali por servir Deus fielmente. Percebe? E a gente vai pensar um pouco sobre isso, sobre essa crise de identidade que agora quem vive é o próprio Jonas. E a gente vai tentar aprender um pouquinho com isso. Perceba, a gente está aqui contando a história desse profeta fujão, esse profeta que foi chamado a pregar a palavra do Senhor para os ninivitas, um povo do qual ele não gostava e do qual ele achava que tinha boas razões para não fazer, para não obedecer, para não amar. Então ele entra nesse navio rumo a Tarsis, cheio de gente pagã, do mesmo tipo de gente que ele estava querendo não pregar.
E a gente tem visto, principalmente na semana passada, a gente viu isso, sobre o quão irônica é essa situação, porque aqueles pagãos, aqueles incrédulos, dos quais Jonas não quer pregar, se mostram superior a ele em muitos aspectos. Se mostram mais éticos, mais honestos, mais preocupados com o futuro de todo mundo. E a gente meditou um pouco sobre isso semana passada, sobre as tempestades da vida, as tempestades do nosso pecado e as tempestades que o mundo nos coloca. E a gente aprendeu um pouco sobre não ser como Jonas, sobre como nós devemos estar de ouvidos e olhos abertos para a realidade do mundo ao nosso redor, sabendo que nós, que somos o povo de Deus, quanto aqueles que não são do povo de Deus, estão no mesmo barco, estão numa mesma realidade, estão numa mesma tempestade. E se a gente quer alcançar esse mundo, a gente tem que lidar com isso, tem que lidar com essa verdade, tem que lidar com essas tempestades em amor, sabendo que a gente não tem que desenvolver em nós um senso de superioridade, mas um senso forte da graça de Deus. Um senso forte de que se nós fazemos parte desse povo de Deus, não é porque nós somos melhores ou mais bonzinhos ou mais perfeitos, mas porque simplesmente Deus nos escolheu e Deus nos chamou. E é esse o que a gente, e é a partir dessa base que a gente vai entender um pouco essa crise de identidade de Jonas. Porque Jonas está aqui nesse navio e depois de ser confrontado pelo capitão, por um pagão, um incrédulo que vem e parece estar mais preocupado com o bem-estar de todos do que ele mesmo, parece ter mais visão espiritual do que o próprio Jonas, agora ele está ali no conversa. E a gente vai ver que essa tempestade da vida que está ali ao redor, na verdade também é uma tempestade dentro do próprio Jonas. Jonas vai nos ensinar que as tempestades da vida, elas não apenas naufragam o nosso mundo ou o mundo ao nosso redor, mas muitas vezes naufragam a nossa própria identidade. E essas crises, quando elas nos chegam, nós devemos aprender a lidar com elas no Senhor. E aqui a gente tem os sintomas dessa crise aparecendo de maneira bastante clara na vida de Jonas. E a primeira desses sintomas é que quando a gente está em crise de identidade, essa crise espiritual, a gente para de buscar a vontade de Deus. A gente para de buscar a vontade de Deus. É isso que está mostrando aqui para a gente em Jonas capítulo 1, versículo 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Aqui tem mais uma daquelas ironias que estão sendo bem frequentes aqui com relação a Jonas e os marinheiros. Esses marinheiros são, como eu já disse, homens descrentes, homens que não temem a Deus. Mas de algum modo, esses marinheiros, eles parecem ter mais interesse em descobrir, em saber a vontade de Deus, do que o próprio Jonas. Percebe que Jonas está aqui perdido, ele está aqui em conversa, e esses marinheiros estão todos dispostos a descobrir, porque há alguma coisa naquela tempestade que apontou para eles que aquilo não era normal. Existia algo naquela tempestade, existia algo naquela bagunça que estava acontecendo ali, que fez com que os marinheiros entendessem que não, aquilo não era uma simples tempestade pegando eles no mar. Aquilo só podia ser fruto do pecado de alguém. Talvez fosse a forma repentina como tudo aconteceu, porque a gente sabe que tempestades, elas têm anúncios. A gente começa a ver o céu preto, a gente vê o céu se fechando, e aí acontece, talvez seja isso. Talvez seja a própria força da tempestade que estava quase afundando tudo. Mas eles sabiam que aquilo ali era espiritual. E os marinheiros, eles percebem isso, e ao saber, eles começam a usar então, um recurso que eles têm para descobrir o que está acontecendo. Eles então lançam aquilo que na sabedoria deles, no conhecimento deles, na religião deles, era fácil de entender: lançar sorte. Vamos lançar a sorte aqui, se é pecado de alguém, vamos tentar lançar a sorte para descobrir quem que está pecando. Tem uma cegueira aqui no meio, porque quando você lança a sorte, você está dizendo: olha, não sou eu. Percebe? Ao mesmo tempo que esses homens eles têm um interesse profundo em descobrir quem que é o culpado, eles já pressupõem imediatamente que não é eles, como se eles também não tivessem pecado, ou como se eles partissem do pressuposto de que o pecado deles era leve demais. Não merece uma tempestade isso aqui não. Percebe?
Então eles vão e lançam sorte. Mas ao lançar sorte, eles estão tentando achar um modo rudimentar de descobrir a vontade de Deus. E essa que é a ironia grande aqui. Porque juntamente com eles tem um profeta. Alguém que tem todos os recursos e melhores recursos para poder descobrir a vontade de Deus. Alguém que conhece a palavra de Deus. Alguém que entende a palavra de Deus. Mas que simplesmente está vendo tudo acontecer e não se pronuncia. Percebe? Quando o marinheiro confronta Jonas, Jonas simplesmente não diz nada. E aparentemente ele está aqui calado esse tempo todo, enquanto está todo mundo ali no navio trabalhando para poder impedir a tempestade. Então, eles não são sortes. Ele é alguém que conhece a vontade de Deus, tem como saber a vontade de Deus, mas ele simplesmente não quer colocá-la em prática. Jonas sabe que a tempestade é culpa dele. E essa crise de identidade dele vai sendo expressa para a gente dessa maneira. Olha, eu estou me omitindo. Aquilo que não é dito é muito forte nesse texto. Tudo aquilo que Jonas não diz, tudo aquilo que Jonas deixa de falar, tudo aquilo que Jonas deixa de colocar de maneira clara, mostra para a gente a omissão de Jonas. Jonas, ele está perdido. Ele está sem nenhuma vontade de saber a vontade de Deus, porque a última vez que ele procurou saber a vontade de Deus, ele não gostou do que ouviu. E aqui está uma ironia muito forte. Há um detalhezinho aqui que é muito legal. Quando esses homens lançam sorte, eles falam: vamos lançar sorte para saber o mal, de onde vem esse mal que nos sobreveio. E é a segunda vez que a palavra mal é colocada e usada nesse texto. A primeira vez é no versículo 2. A maldade de Nínive chegou até mim. Perceba, Jonas, ele está fugindo de Nínive porque acredita que aquele povo é mau, porque acredita que aquela maldade é grande demais para ele. Mas Jonas, ele não percebe que o mal que ele está causando para aqueles marinheiros, e do qual ele é culpado, é tão grande e tão terrível quanto o mal dos próprios ninivitas. Percebe? Então Jonas, ele está aqui vivendo e mostrando o grande problema dele, de não querer saber a vontade de Deus. Ao ver isso, ao ver ele sendo propagador desse mal, a gente tem uma grande consciência do nosso próprio pecado aqui, da nossa própria desobediência a Deus. Porque perceba, gente, Jonas, ele se coloca num conflito. Jonas se coloca num tipo de escolha que todos nós vamos ter que fazer na vida. Porque se eu disser para vocês que obedecer à vontade de Deus é a coisa mais boa, mais perfeita, mais maravilhosa do mundo, vocês vão me chamar de mentiroso. Porque Jonas, ele está aqui experimentando um dilema que é real na nossa vida. O fato de que às vezes obedecer à vontade de Deus traz dor para nós. Obedecer à vontade de Deus traz obrigações a nós. Obedecer à vontade de Deus significa que a gente tem que renunciar ao nosso ego. Obedecer à vontade de Deus quer dizer que a gente tem que acabar com o nosso orgulho, acabar com o pecado que nos dá prazer, que nos dá satisfação. Obedecer a palavra de Deus muitas vezes traz dor no nosso coração, porque exige de nós que a gente tome decisões, que a gente seja confrontado de maneiras que a gente não quer ser. Percebe? E isso é com a vida de Jonas. Jonas, ele definitivamente não quer, porque aquilo vai confrontar ele. Jonas, ele não quer porque tem medo daquilo que pode acontecer quando ele de fato obedece a Deus. Afinal, Jonas conhece história de profetas que foram rachados ao meio, que foram assassinados, que foram torturados. Ele não quer passar por isso. Jonas, ele está consciente de que obedecer a palavra de Deus exige de nós uma escolha. Mas o que Jonas parece não ter consciência, e é a falta de consciência que a gente tem quando a gente escolhe o caminho do pecado, é a consciência de que não obedecer à vontade de Deus traz uma dor maior ainda. Traz um mal muito pior, traz uma tempestade muito mais devastadora na nossa vida. Percebe?
É isso que está sendo colocado para a gente. É isso que está sendo desnudado diante de nós. A gente tem que aprender que a gente precisa aprender a obedecer a Deus, independente das circunstâncias. Porque Jonas aqui, gente, ele é um homem que prefere morrer do que obedecer a Deus. Percebe? Ele está ali dormindo no meio de uma tempestade. Algo que com certeza, se não acontecesse nada sobrenatural, ele simplesmente morreria. A gente vai ver na próxima semana, ele prefere ser lançado ao mar. Ele prefere morrer do que simplesmente pedir perdão para Deus e obedecer e começar de novo. E esse é o ponto que a gente é capaz de chegar muitas vezes quando a gente escolhe o pecado, talvez não de maneiras conscientes, porque o pecado nos mata de maneiras que a gente às vezes não percebe, que nos adormecem. E se a gente não ficar esperto, a gente vai morrer. A gente vai morrer. E o pecado vai nos matar, simplesmente porque a gente prefere a dor do pecado, que o pecado traz, do que a dor de obedecer a Deus. Isso é algo profundo que a gente tem que aprender. Jonas, ele faz parte do povo do Senhor. Ele é alguém que faz parte do povo do Senhor. Mas Jonas é alguém que está aqui preferindo ser quebrado, moído pelo pecado, sendo quebrado e moído pela sua própria desobediência, do que ser quebrado e moído pelo Senhor. Porque quando o Senhor nos quebra e nos mói, quando o Senhor nos tritura, Ele o faz para que a gente possa ser refeito. Ele o faz para que a gente possa ser remodelado. Mas quando o pecado nos destrói, é para nos matar. Quando o pecado nos destrói, é para nos exterminar. E a gente não é assim também? Quando o nosso coração é pego por esse pecado profundo, a gente não prefere o pecado do que o Senhor? E isso começa com o próprio senso distorcido de quem é Deus. Começa com esse senso distorcido de quem é Deus. Porque Jonas, ele simplesmente acha que Deus é mais terrível que o pecado dele. E nunca vai ser. Deus não é mais terrível que o nosso pecado. A ira de Deus não é mais terrível que o nosso pecado. O juízo de Deus não é mais terrível que o nosso pecado. Principalmente se a gente entende que nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, Deus está sempre pronto para dar a sua misericórdia, para dar o seu amor, para dar o seu perdão. Mas a gente prefere ser moído pela ira. A gente prefere ser moído pela ira de Deus do que pela misericórdia dele. Percebe? Mas Deus, ele quer corrigir Jonas. E a maneira como Deus usa e quer mostrar para Jonas essa confusão dentro dele mesmo, a maneira como Deus quer expor Jonas de maneira profunda é expondo Jonas de maneira definitiva. Porque quando o dado rola, eu não sei se era dado, né? Estou pegando uma sorte que a gente tem hoje. Quando o dado rola, cai em Jonas. Eu fico imaginando a tensão de Jonas. Ele sabendo aquilo e pensa, não seja dado, mas agora ele é exposto. E ao expor Jonas, e Jonas ter que revelar quem ele é, Deus na verdade agora está expondo de maneira ainda mais profunda essa crise de identidade. E a gente vai aprender a segunda coisa, que as nossas crises de identidade, elas vão confrontar os nossos ídolos. Perceba aqui no versículo 8. Então disseram, agora nos diga, quem é culpado deste mal que nos aconteceu? Qual a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Ao jogar os dados e ver que Jonas é o culpado, os marinheiros então eles tentam descobrir mais sobre essa culpa. Eles fazem perguntas a Jonas que estão relacionadas à sua identidade. Eles fazem perguntas a Jonas que estão relacionadas a quem de fato Jonas é. É como se Jonas estivesse sendo perguntado, quem é você? Ele faz perguntas que para a gente fazem muito sentido. Qual a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? Mas que para a gente no século XXI se pergunta por que isso é irrelevante? Por que é relevante saber quem é Jonas? Por que é relevante saber qual é o trabalho de Jonas? Qual é a profissão dele? Qual é a terra dele? Bem, a mentalidade aqui é a mentalidade de gente pagã. E eles tinham deuses para tudo que era coisa. Eles tinham deuses
por profissões. Eles tinham deuses para cada terra, eles tinham deuses para cada necessidade deles. Um Deus para ser o Deus do amor, um Deus para ser o Deus de alguma coisa, percebe? Um Deus da agricultura. Então você ainda saber quem é Jonas, sua ocupação, a identidade de Jonas, era algo que era relevante para eles, porque eles queriam descobrir quem era o Deus de Jonas. Quem era o Deus de Jonas? São perguntas que são relevantes, e a resposta de Jonas também é relevante. Ele diz: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Mas perceba que é relevante num texto tão curto como Jonas, o fato de que Jonas ele parece inverter as respostas. Ele faz um monte de perguntas que Jonas simplesmente não responde. E ele responde basicamente a última, que é: qual que é o seu povo? Percebe? Jonas ele coloca à frente até mesmo da sua adoração a Deus, que ele é um hebreu. Jonas está colocando aqui a sua identidade étnica. Jonas está colocando aqui o seu povo. E isso já indica para a gente muito do próprio coração de Jonas. Ao revelar e ao decidir colocar primeiramente isso, é como se ele estivesse estudando de maneira mais profunda quem ele é. Se eu fazer a pergunta para você: quem é você? Talvez você me responda com a sua profissão. Eu sou empresário, eu sou professor. Ou talvez você responda com o seu estado civil: eu sou solteiro, eu sou casado com fulano de tal. E dependendo da resposta, você vai dizer: eu sou brasileiro, eu sou lá de Arraipé. E aí você vai respondendo essas perguntas. Perceba que isso são muitas das formas como a gente lida com a nossa identidade. Quando a gente pergunta a nossa identidade como povo, como casado ou solteiro, ou a nossa identidade com relação ao nosso trabalho, a gente está tentando desvendar quem a gente é de fato. Mas quando Jonas, geralmente quando a gente coloca, a primeira coisa que a gente coloca é aquilo que a gente considera como mais importante. E Jonas, ao colocar hebreu, ele está colocando que ele dá uma importância muito maior ao fato dele fazer parte daquele povo. E aqui a gente começa a entender a mente de Jonas. Porque perceba, gente, a investigação aqui é sobre a misericórdia de Deus, esse livro. E o fato de que Jonas não quer misericórdia para outros povos. Jonas quer misericórdia apenas para ele mesmo e para o povo dele. Porque Jonas considera, e ele tem uma relação com a sua identidade de povo, como se aquilo ali fosse a coisa mais importante da vida dele. Isso vai ficando cada vez mais claro no texto. Nos próximos capítulos, quando Jonas de fato estiver em Nínive, estiver pregando, isso vai estar escancarado. Porque Jonas ele coloca a sua identidade como parte do povo hebreu, acima até mesmo da própria relação que ele tem com Deus. E isso mostra os ídolos de Jonas. Jonas ele se sente superior porque ele acha que o seu povo é superior. Jonas se sente superior e por isso ele não se importa que o navio com um monte de gente que não faz parte do povo dele pereça. Jonas quer morrer para desobedecer à vontade de Deus e não se importa que outros morram junto. Percebe? Então Jonas ele está aqui colocando a sua identidade. E é isso que transforma Jonas nesse personagem tão problemático. Porque ele coloca tanta importância no seu povo, que isso faz com que isso se torne um ídolo para ele. Ele é tão preocupado, mais preocupado que isso impede ele de fazer a vontade de Deus. E isso também é irônico, porque o povo hebreu é um povo que foi chamado para ser o povo de Deus. Devia ser essencial para o povo de Deus obedecer a esse Deus, mas ele se apega nisso tão profundamente que isso impede ele de fazer a vontade de Deus. E é isso que transforma Jonas num narcisista, em alguém que simplesmente se considera tão superior aos outros que não se importa com o que os outros vivem, não se importa em humilhar os outros. Percebe? Ele acha a sua raça superior. Isso é muito claro quando a gente vai aprendendo esse livro de Jonas. E assim ele está sendo seduzido cada vez mais pela própria idolatria do coração dele. E o ponto é que isso também pode acontecer com a gente. Quando a gente é exposto,
quando a gente é perguntado quem é você, qual que é a sua resposta? Qual que é o ídolo que está ali trabalhando? Porque, meus irmãos, não existe homem neste mundo que não tenha algum ídolo. Não existe crente nesse mundo que ainda não tenha ídolos para serem quebrados. Talvez, se você estivesse no lugar de Jonas, você responderia: é o meu trabalho. E aí, isso vai talvez dizer algo do seu coração, que talvez você prefira trabalhar o dinheiro mais do que qualquer outra coisa nessa vida, e que talvez você vai deixar de obedecer à vontade de Deus por causa de um trabalho, ou que você vai deixar de obedecer à vontade de Deus por causa do dinheiro, para poder ganhar algum lucro, por causa da ganância. Você vai deixar de obedecer à vontade de Deus, de abençoar o próximo, vai fechar a sua mão, porque simplesmente você quer isso, quer dinheiro, quer acumular. Porque assim como Jonas vai se tornando essa paródia do mal, que ele mesmo estava buscando evitar, nós também nos tornamos a paródia desse mal. Nós também tornamos a paródia do mal que nós queremos evitar, ou a paródia do mal que a nossa idolatria condena. Percebe? Quando a gente coloca os nossos relacionamentos à frente de Deus, quando a gente simplesmente quer colocar uma pessoa à frente de Deus, quando a gente quer amar tanto alguém e a gente coloca aquilo acima de qualquer coisa, eu faço loucuras de amor por aquela pessoa, eu faço loucuras pelos meus filhos, eu faço loucuras pelos meus pais, e aí você faz e você vai entrando nesse ciclo, e então você é quebrado simplesmente porque você não consegue obedecer a Deus, porque você não quer desagradar aquela pessoa, porque você não quer desagradar alguém. Quando a gente não é louco pelo prazer que a outra pessoa pode nos dar. Por que tantas pessoas se submetem a relacionamentos muitas vezes abusivos? Por causa disso. Porque muitas vezes a gente tem uma juventude com um emocional tão quebrado. Porque a gente vive numa sociedade que prega e a gente às vezes vai se entregando a isso, e que coloca o sexo, o amor como um ídolo. E aí a pessoa vai se entregando de qualquer modo, não está nem aí para a aliança do casamento, não está nem aí para o modo como Deus ordena que essa área da nossa vida seja colocada, e a pessoa se quebra em vários relacionamentos emocionais que estão quebrando a vida dela, e ela vai sendo quebrada, ela vai entrando nessa tempestade emocional, simplesmente porque obedecer à vontade de Deus é difícil demais. Percebe? Isso é revelado para a gente. Jonas, ele coloca e ele aprende aqui o ídolo dele. E a gente não pode dizer também que o ídolo de Jonas não seja um ídolo tão estranho para o nosso mundo. Afinal, racismo ainda existe. Racismo ainda existe no meio do povo de Deus. Talvez não nessa igreja, mas a gente tem que estar com os olhos abertos para essa realidade. Para a realidade de gente que se acha tão superior aos outros por causa de cor de pele, por causa de nacionalidade, por causa de procedência, percebe? A gente não é superior. Quando a gente coloca essas coisas em mente, elas vão, e isso vai dominar a nossa vida, isso vai se tornando um ídolo. Tim Keller, novamente, agora em Deuses Falsos, ele diz uma frase que é muito importante: um ídolo é tudo aquilo que você diz, eu não posso viver sem isso. Tudo aquilo que você pensa, eu não consigo viver sem essa coisa, sem essa pessoa, sem essa prática, isso se tornou já um ídolo para você. E isso também te quebra, isso também é fruto da sua crise de identidade. Porque a idolatria, gente, ela é a origem da perversão da nossa identidade. Quando a gente não sabe mais quem a gente é, quando a gente está perdido no mundo, é porque a gente está adorando coisas confusas. E principalmente quando a gente é crente e a gente está perdido com essa sensação, é porque provavelmente a gente está ouvindo a voz de algum ídolo, a voz de alguém, a voz, o canto da sereia, né? Que chama a gente para morrer. E isso é importante, isso é relevante. E isso vai levar a gente a uma terceira característica dessa crise, um outro sintoma dessa crise,
que é viver uma espiritualidade muito rasa. Vamos continuar vendo essa resposta de Jonas. Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e perguntaram: o que é isso que você fez? Mas aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque lhes havia contado. Jonas, ele está aqui, ele diz que ele é hebreu, e depois ele responde que é o Deus dele. E a resposta dele é algo bonito, né? Ele diz: eu temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Uma confissão de fé belíssima, uma confissão de fé maravilhosa, uma fé que a gente olha para esse pessoal: que bonito, eu quero ter esse aqui mesmo. E de fato é uma verdade, gente. O Senhor é o Deus que fez os céus, o mar e a terra. Mas o fato aqui é que Jonas está mentindo. Ele coloca aqui: eu temo esse Senhor. Eu temo esse Senhor que criou os céus, Deus do céu que fez o mar e a terra. É como se nós dissemos: olha, esse Deus vai estar provocando, porque Ele é o Deus do mar, e Ele que está trazendo essa tempestade, porque Ele é o Deus do mar. Ele criou a terra, Ele que controla isso. Mas a mentira aqui é que, apesar dessa declaração ser fantástica, ela é falsa, porque Jonas não teme de fato. Jonas, ele faz tudo invertido. Ele diz: eu temo o Senhor Deus que fez os céus e a terra, mas não obedece, ele foge, ele dorme, ele não prega, ele não se arrepende. Percebe? Jonas, ele está aqui dizendo que teme o Senhor e dizendo que ele tem experiências com Deus, que provavelmente ele já teve de fato experiências com Deus. Ele provavelmente já teve experiências profundas com Deus, porque ele é um profeta, e no fundo da sua experiência, a gente vai entendendo que, na verdade, essa experiência talvez seja muito superficial. Talvez fosse profunda no início, mas agora é superficial demais. Porque ele diz que tem mais fácil do universo. Ele tem uma espiritualidade muito rasa. Ele tem uma espiritualidade muito... As palavras são bonitas, mas a vida é uma porcaria. Ele diz palavras como se estivesse ali totalmente vistoso por dentro, mas é como se o coração dele estivesse imundo. E a gente é assim muitas vezes. Porque, gente, esse é o cristianismo da nossa geração. Esse é o cristianismo que as pessoas da nossa geração querem dizer coisas bonitas por aí. Esses dias para trás eu estava vendo no Instagram, estava subindo a rodinha lá, né? E apareceu o Rios de uma funkeira participando de um podcast. E aí perguntam para ela: quem é Deus para você? E ela diz: Deus para mim é tudo. Deus para mim é tudo. E ela coloca aquilo com a boca mais bonita do mundo, de um modo como que alguém pode até chorar. Mas depois o vídeo corta para ela cantando as músicas indecentes dela, fazendo aquilo que não glorifica a Deus. Percebe? E essa é a espiritualidade do nosso mundo, a espiritualidade de gente que não quer compromisso com Deus, de gente que diz: eu venho aqui, eu vou ao culto, eu vou à igreja, faço a minha fezinha, faço a minha reza, e aí depois, pronto, acabou. Eu não preciso mais ter um relacionamento com esse Deus. Eu posso falar que Deus para mim é tudo, que eu temo ao Senhor que fez os céus e a terra, e simplesmente não ligar para Ele. Eu digo isso por experiência pessoal. Antes de eu ser crente, antes de eu converter de fato, antes de eu ter uma experiência real com o Senhor, eu não era alguém que não tinha crença nenhuma. Eu acreditava em alguma coisa. Eu acreditava vagamente nesse Deus das Escrituras. Eu falava que amava Jesus. Eu tinha lá de vez em quando meu paizinho, eu ia lá e fazia as devoções aos santos do jeitinho que o figurino mandava. Mas meu coração não tinha Deus de fato. Eu ia, eu participava, e eu tinha aqui aquela espiritualidade que era simplesmente rasa. Se alguém falasse comigo: eu conheço Jesus é bom demais, mas eu não conhecia Jesus. Eu não me relacionava com Deus. Percebe? E Jonas é essa pessoa. Jonas é a figura desse cristianismo. Mais pra frente, depois de convertido, eu tive uma crise que também foi a mesma coisa. Eu estava num trabalho que era tão pesado, que era tanta coisa, e eu
não gostava daquele trabalho, mas eu me submetia àquilo porque precisava do dinheiro, e aquilo foi tirando meu tempo de Deus, foi tirando a minha comunhão com Deus, foi tirando a minha alegria de estar com Deus, e foi me levando também a cultivar outros pecados, outros hábitos. Até que teve um dia que eu levei um chacoalhão, tipo, eu estou abandonando Deus. Se alguém me perguntasse, eu diria, eu sou convertido, eu sou da igreja presbiteriana, eu sou membro. Mas eu estava tão distante de Deus quanto Jonas estava aqui. Eu estava tão distante de Deus quanto aquela tranqueira, dizendo, eu temo a Deus, eu amo a Deus. Porque não importa nada a gente falar que a gente ama a Deus, a gente falar que a gente quer ter comunhão com Deus, que a gente tem um relacionamento com Deus, a gente não tem de fato. As palavras podem ser lindas, mas a nossa vida pode estar sendo um verdadeiro esgoto de pecado. A nossa vida nossa mente pode estar sendo um verdadeiro esgoto, porque a gente não relaciona com Deus de verdade. E Jonas nos mostra isso. A gente vive num mundo que a religião é superficial, que o cristianismo se tornou superficial. Deus se tornou uma moeda de troca. A gente diz, eu temo a Deus, eu creio em Deus. Tem uma música aí famosa que diz, né? Eu creio em Deus, faço ele de escudo. E depois a música vai com um monte de besteira, né? E é isso, gente. A gente vive uma vida em que Deus parece ser o nosso chaveirinho. Deus ele vira um amuleto. Eu acredito em Deus, Deus é um amuleto, e se eu tenho esse amuleto, ele está me protegendo. Se eu tenho esse amuleto, eu consigo viver a minha vida, eu consigo ser bem sucedido. Mas não. Deus não é nosso chaveiro, Deus não é o nosso ídolo. Percebe? Esses homens estão tentando descobrir o Deus com D minúsculo de Jonas. E Jonas trata Deus como se Deus fosse um Deus da mesma medida. As palavras até que não. Deus é o Deus que fez o céu, a terra e o mar. É o Deus verdadeiro. Mas ele trata Deus, na sua experiência prática, como se fosse um Deus do mesmo nível. Como se fosse um Deus das chuvas, um Deus da agricultura, que eu faço as minhas rezinhas para ele, para chover, para a plantação vir. E só isso. Como se fosse Deus que, mas está tudo certo na minha vida. Eu não preciso ter santidade, eu não preciso ter experiência com Deus, eu não preciso ter comprometimento, eu não preciso orar. É muito curioso que nesse momento todo, a gente não vê Jonas andando por ruas. Percebe? É um relacionamento superficial, é um relacionamento raso. E isso corrói a identidade de Jonas, porque Jonas se acha crente, Jonas se acha salvo. Jonas é o tipo de pessoa que se acha tão superior aos outros, que às vezes ele está aqui dentro da igreja, e às vezes chega uma pessoa que ele não gosta muito, ele tem a coragem de virar a cara para ela. Ou então chega uma pessoa que não é convertida, chega uma pessoa que, sei lá, está bêbada, e desfala dessa pessoa, mas está aqui na igreja dizendo, eu sou santo, eu sou salvo, eu estou aqui, Jesus é o meu Senhor. Percebe? Porque ele vem, ele canta, ele toma parte, ele toma ceia, mas aquilo não muda nada. Aquilo não muda nada, e a gente vive num mundo que pensa a gente e que quer fazer o nosso cristianismo ser superficial. E a gente tem que estar cansado desse cristianismo, gente. A gente tem que estar cansado de um cristianismo que não tem impacto real, que vem e a gente não consegue tomar compromissos para Deus, que a gente não consegue se submeter à vontade dele. Eu não estou dizendo que é uma vida perfeita. Eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo da gente ter um cristianismo que de fato seja sincero. Que a gente pode falhar, mas a gente tem arrependimento no coração. Jonathan Edwards, um dos grandes teólogos da história, ele tem uma frase que muito me impacta. Ele diz que às vezes a gente tem que se arrepender do nosso próprio arrependimento, porque o nosso arrependimento é muitas vezes tão superficial. Às vezes você está aqui no culto e aí alguém vem fazendo a liturgia e diz, é a hora da contrição. E aí você ora lá em silêncio rapidinho, você não consegue nem pensar em 1 ou 2 pecados, mas está lá, fiz a lista, me arrependi, agora eu posso pedir as bênçãos. Às vezes é assim que a gente lida com o cristianismo. Às vezes é assim que a gente lida com Deus.
como se Deus fosse esse amuleto. E a gente tem que estar cansado, farto de um cristianismo que é superficial, de um cristianismo, de uma fé cristã, em que Deus está ali para a gente só para poder satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. Essa é a verdadeira crise de identidade nossa. Quando a gente, sendo parte do povo do Senhor, a gente cai nisso. Isso é uma escuridão tão profunda. E às vezes a gente precisa realmente de alguém que nos acorde. Mas perceba também que é chocante para o povo do mundo. Jonas está no meio daqueles que deveria pregar para eles. Mas esses, ao ouvir, eles ficam em choque. Que é isso que você fez, Jonas? Se esse Deus que você diz que crê é de fato Deus do céu, da terra e do mar, que é isso que você fez vivendo do jeito que você está vivendo? Percebe? Esses marinheiros que de fato não temem a Deus, eles ganham o temor de Deus ao ver o que Deus está fazendo com um homem que diz que teme, mas que não teme de fato. E às vezes a gente dá mau testemunho para o mundo por causa disso. A gente disse semana passada sobre o mundo falar contra a igreja. Como é importante isso às vezes, porque nos acorda. E a gente dá espaço para isso, quando a gente dá o nosso mau testemunho. Quando a gente não faz de fato, e não vive de fato aquilo que nós acreditamos crer. E esse é um poço profundo na nossa crise de identidade. A gente consegue escandalizar até quem não é do povo de Deus. E isso é claro para a gente. A grande questão então é como a gente sai dessa crise. Como a gente pode sair desse cristianismo superficial? A resposta é simples. A realidade que Jonas confessa de temer ao Senhor, de temer a Deus de fato, ela precisa ser uma realidade, e ela precisa ser de fato uma realidade que não é apenas dita da boca para fora, mas que é dita no nosso coração de maneira profunda. Quando a gente se encontra numa crise de identidade, a gente tem que pensar no fato de que Deus está nos resgatando também. E quando a gente entra numa crise, a gente precisa entender que a nossa identidade tem que estar em alguém que tinha uma identidade perfeita. Em ter temor ao Senhor, em ter temor em alguém, e ter um relacionamento de fato com alguém que tem uma identidade perfeita, aquele que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Jesus, ele pode perdoar o nosso cristianismo superficial. Quando a gente teme a Deus, quando a gente encontra com Cristo, e quando a gente se lança a esse Cristo, Ele perdoa a gente da nossa razidão, Ele perdoa a gente da nossa fuga, Ele perdoa a gente do nosso abandono a Ele. É Ele que resgata a nossa identidade quando a gente se submete a Ele, quando a gente diz: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso de graça. E é somente essa graça que vem de Cristo, é somente no relacionamento com esse Jesus, que Ele agora pelo Espírito habitando em nós, faz que agora nós não vivamos mais, mas Ele viva em nós. Que o mundo não se escandalize vendo a gente, mas que eles vejam Cristo. Jonas, ele precisa aprender essa lição. Jonas, ele precisa aprender essa lição de que o relacionamento dele com Deus tem que ser sincero. Ele não pode escolher aquilo que ele vai ou não obedecer da palavra de Deus. Ele não pode viver a vida dele rara demais, ligando pouco demais. Ele precisa entender que se ele está em Cristo, Deus dá força, Deus perdoa, Deus transforma. Deus pega aquilo que é raso e transforma em águas profundas. É por isso que Bonhoeffer, ele termina o poema dele, eu não disse o poema todo, de maneira bastante bonita. Ele diz: quem sou eu? A própria pergunta dessa solidão parece zombar de mim. Quem quer que eu seja, tu me conheces, ó Deus, sou eu. Bonhoeffer resolve o problema de identidade dele. Ele resolve se ele é isso ou aquilo. Ele diz: eu não sei muito bem quem eu sou ainda, mas o Senhor me conhece. O Senhor me conhece.
sou teu. E essa tem que ser a fala de todo aquele cristão, de todo crente, que diante de Deus quer descobrir quem de fato é. Nesse relacionamento com Deus. Porque nós somos criaturas faladas por Ele, nascidas de novo pelo sangue do seu Filho. E se nós somos dele, e se a gente entende que nós temos que entregar nossa vida a Ele, então Ele sabe quem nós somos. E Ele nos tornará que nós devemos ser. Amém? Vamos orar.